Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema são as agências de viagem e os direitos dos consumidores. E para debater esse tema com a gente, estamos recebendo em formato virtual o Dr. Magno Richard de Andrade, que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Oi, André, eu que agradeço o convite aí. Vamos ver se a gente consegue aí esclarecer algumas coisas aí para o público, né? Sendo uma utilidade interessante aí para todos, né? Muito bem, doutor. O nosso assunto aqui se deu principalmente por conta de golpes recentes. Não sei se golpe é a palavra, mas clientes que foram prejudicados numa relação comercial entre esse cliente e empresas de turismo de grande porte, empresas nacionais, né? Que num primeiro momento você confia de olhos fechados e de repente quem fechou uma viagem lá viu o sonho indo por água abaixo, literalmente. Isso é comum, doutor, dentro dos direitos do consumidor, na sua experiência? Qual que é a frequência que isso acontece ou é um caso pontual que a gente viu agora? Não, não é comum, né? E nem poderia ser comum. Eu acredito tenho certeza que é um caso bem pontual. Coincidentemente, né? Houve duas empresas aí no caso que tiveram esse tipo de problema, mas a grande maioria das agências cumprem as suas obrigações, né? Então é uma coisa bem pontual mesmo. Bom, eu conheço uma pessoa que estava com... Acho que todo mundo conhece, né? Alguém que comprou uma passagem, comprou uma viagem e aí foi informado de que a empresa vai falir. A gente vai trocando em miúdos aqui, faliu. Vai abrir aquele processo de recuperação, aquelas histórias, mas o que é a verdade é que não vai ter a viagem nesse momento. Conversei com uma pessoa recentemente, falou, olha, investi aí todas as minhas economias, dei de presente para minha esposa uma viagem para a Europa, já está tudo pago e agora fiquei sabendo que a empresa não vai ter condições de arcar com essa viagem. Um choque num primeiro momento, né? Até esse meu amigo me contou. Mas o que fazer, doutor? Eu até perguntei para ele, mas pagou tudo, perdeu dinheiro? Como é que acontece uma coisa dessa? Então, diante de uma situação dessa, o que pode ser feito para o consumidor? Bom, se a pessoa, né, percebe, tem uma sensibilidade aí de que pode estar acontecendo uma situação atípica, né, e que corre o risco dela não ter a viagem realizada, a primeira coisa, já começar a consultar, ver se já não existe reclamações no Procon, ou mesmo junto ao Ministério do Turismo, que mais? A Senacom, né? É, começar a observar como é que está o movimento disso, né? Percebendo de que efetivamente existe a possibilidade de acontecer um descumprimento de contrato, o que eu recomendo a priori, é lógico que cada caso é um caso, não podemos assim generalizar, mas apenas um caso mais pontual, é esse do seu amigo, né? Primeiro, bloquear os pagamentos vincendos, né? Se a pessoa pagou com um cartão de crédito, já ligar para a administradora, já falar, olha, estou com uma suspeita aí grave e forte de que o contrato não vai ser adimplido, então eu gostaria de estar bloqueando, né, esses pagamentos. Na sequência, já notificar extrajudicialmente o que seria isso? Mandar uma comunicação, uma carta, né, para o estabelecimento, dizendo o seguinte: olha, tendo em vista aí rumores, então notícias, né, que está acontecendo na imprensa, etc., eu estou pedindo a rescisão do contrato, né, e quero a devolução daquilo que eu já paguei, né? A não ser que efetivamente vocês me garantam aí a emissão da passagem e tal, aí eu continuo com o contrato. Fora essa questão, fora essa situação de eles efetivamente entregarem as passagens, pedir a rescisão, pedir a devolução do dinheiro monetariamente corrigido, né? E aí sim, para evitar um prejuízo maior. É claro que a frustração da viagem, a destruição do sonho, isso infelizmente não vai ter muito o que fazer, pelo menos a priori. Mas pelo menos o prejuízo material já vai ser um pouco compensado, né? Eu acho que essas dicas são importantes que o doutor falou para a gente aqui, principalmente para você antes da viagem.
São dicas pré-viagem, olhar o histórico da empresa, seja ela uma empresa da sua cidade, até porque, doutor, nós tivemos recentemente aqui no interior, se eu não estiver enganado, acho que em Ribeirão Preto teve um caso também grande, Botucatu teve um caso aqui na região de Bauru, em que uma empresa de turismo que funcionava já há alguns anos deu cano em muita gente, e uma empresa da cidade, nós não estamos falando de um site, de uma empresa que você não sabe quem é o dono, de algo nacional. Então, ou seja, por mais que você procure, às vezes pode ser que você acabe sendo lesado do mesmo jeito. Mas fazer esse levantamento do histórico, inclusive consultando os órgãos nacionais que regulamentam o turismo, é importantíssimo. Mas e depois, vou até pegar o exemplo aqui de Botucatu. O cidadão sumiu com o dinheiro de todo mundo, né? Porque pagaram as viagens e no dia de embarcar descobriram que não tinha reservado, não tinha comprado a passagem. Isso, inclusive, se enquadra no crime de estelionato, doutor. E aí, cometido o crime, a frustração da viagem já foi, não tem o que fazer, é possível mesmo recuperar esse dinheiro? Quais as obrigações que o empresário vai ter para arcar ou devolver o dinheiro que foi recolhido desses clientes? Entendi. Então, André, nesse caso que você comentou, né, da pessoa ter fugido, o dinheiro ter sido pago, etc., de fato caracteriza aí sim um crime de estelionato, né, porque a pessoa recebeu, né, além de não ter pago, né, de não ter entregue, né, o que havia sido contratado, a pessoa simplesmente foge, né, então aí realmente é um crime tipificado como estelionato. Agora, é claro que fica um pouco mais difícil, porque provavelmente essa pessoa não depositou esse dinheiro na conta, deve ter colocado o nome de um terceiro, tal, etc. Mas tem a pessoa jurídica, né? No caso dessa situação, eu não sei, eu acho que a empresa é um pouco assim modesta, né? Não é uma empresa grande que nem essas que nós estamos discutindo. Mas imaginando que seja uma empresa de grande porte, a chance sim de recuperar o dinheiro. Porque, além do patrimônio que a própria empresa tem, né, do lastro econômico, na pior das hipóteses, pode-se fazer o que nós chamamos da desconsideração da personalidade jurídica, né? O que seria isso? Quando você pede no judiciário que não só a empresa seja acionada, mas também os próprios sócios, né, sejam responsabilizados e com isso podemos adentrar no patrimônio pessoal de cada um deles para conseguir satisfazer aquela dívida que foi na dívida não, aquela obrigação que não foi cumprida, né? Então existe sim essa possibilidade. Logicamente que nós estamos falando aqui tudo em tese, porque tudo depende do caso concreto, em que situação se encontra, mas existe sim essa possibilidade, com certeza. Na sua experiência como advogado de defesa do consumidor, quais a porcentagem, aí, o índice de pessoas que pelo menos conseguem ter o dinheiro de volta, doutor? É alto isso? É possível mensurar? É um pouco complicado, para falar a verdade, eu nunca fiz uma estatística nesse sentido, né? Mas assim, podemos dizer que em empresas grandes a possibilidade é maior. É claro que quanto menor a empresa, igual esse caso que você citou, por se tratar de uma empresa pequena, aí as chances acabam ficando um pouco mais diminutas. Mas eu acredito que um percentual considerável, né, e satisfatório o consumidor consegue reaver o dinheiro sim, principalmente se os sócios, né, possuem um patrimônio avantajado, um patrimônio sólido e que possa satisfazer essas obrigações. E os valores não são nada baixos, né? Com as pessoas que eu tive contato aí, que tanto dessa 123 Milhas, que é algo nacional, quanto dessa outra empresa menor de Botucatu, os valores variam aí a mais de 10, 20 mil reais. Não é algo que você recupere do dia para a noite, ainda mais uma dificuldade que a gente vem vivendo atualmente, né? Mas no caso, foi lesado, procura o PROCON, é melhor já judicializar. Na sua visão, o que é melhor fazer no caso de perceber que a casa caiu mesmo no ditado popular aqui? O que fazer, doutor? Veja, a casa caiu, né? Vamos assim dizer, então eu estou assim, né, desesperado, aquela situação maluca, né? Fui frustrado com a viagem, não vou conseguir e quero tomar uma medida.
As coisas podem ser feitas concomitantemente. Eu faria, né, essa reclamação do PROCON para poder já efetivamente registrar o fato e, na sequência, já com a reclamação formulada, etc., eu já recomendaria que entrasse já no judiciário o quanto antes. Porque, assim, o tempo é contra, né? Conforme as coisas vão passando, tanto a questão patrimonial, etc., da empresa, tudo isso vai se diluindo com o tempo, porque aquele que se sentiu lesado vai entrar, né? E não é só o consumidor, deve ter provavelmente outros tipos de credores, pelo que eu já vi na imprensa, a empresa Urbi parece-me que já está com dificuldade de pagar salários, etc., para os funcionários, e mesmo assim ainda continua vendendo pacotes e passagens, né? Então, assim, quanto mais rápido a pessoa entrar na justiça para reivindicar os direitos e com isso ter pelo menos um mínimo de garantia de que vai receber, ainda que de uma forma um pouco demorada, né? Porque o judiciário tem as suas dificuldades, eu recomendo que não perca esse tempo, não. Entre logo para poder estar já garantindo aí a possibilidade de receber o dinheiro de volta. O senhor falou para a gente que o tempo é fundamental, né? Na legislação, na justiça, existe um prazo para que o dinheiro seja devolvido? Como funciona? Não perdemos tempo, entramos no momento exato e daqui para frente, depois que judicializou, qual é a expectativa de o cliente ter esse dinheiro de volta? Então, falar em prazo em processos judiciais é muito complicado, né? De fato, não existe aí um prazo fixado, específico. É, Veja, eu vou falar pela experiência aqui da comarca do estado de São Paulo, né? Não sei com relação a outros estados, mas, em média, um processo, né, normal, assim, um trâmite normal, dura em 1 ano, 2 anos, né, se havendo recursos e tudo mais. Mas, por se tratar de processos cujos os valores não excedam 40 salários mínimos, né, o juizado especial ele é um pouco mais célere, porque ele tem uma limitação de recursos, né? Então, não tem como ficar protelando muito como no judiciário, na esfera ordinária, né, seria o processo comum. E então teria isso em média. Agora, no entanto, no caso, vamos dar um exemplo aqui, no caso da 123, ela conseguiu o pedido de recuperação judicial. Então, esse é um processo moroso. Logo de cara, o juiz já suspendeu por 180 dias aí, os processos e tudo que está sendo cobrado. Então, assim, dentro dessa especificidade da 123, o processo com certeza vai ser um pouco mais demorado. Mas em circunstâncias normais, né, seria uma média de 1 ou 2 anos, né, para poder estar concluindo o processo. Que não é um prazo pequeno também para quem perdeu aí, como eu disse, 20 mil reais de um dia para a noite, né? Então, resumindo todo o nosso bate-papo aqui com o doutor, antes de você fechar a sua viagem, antes de você investir o seu dinheiro no seu sonho, como disse o doutor Magno logo no começo, procure as informações da agência, procure as informações do seu operador de turismo, se ele está cadastrado, se ele tem um cadastro no Ministério do Turismo, se ele tem um histórico interessante de pessoas que foram atendidas e não sei, né, doutor, diante disso, acaba inclusive, pelos maus, os bons acabam pagando, né? Às vezes é preferível você comprar direto a passagem aérea da companhia, comprar direto a hospedagem no hotel, vai dar um pouco mais de trabalho. Mas às vezes fazendo passo a passo você tem uma garantia um pouco maior. Não sei se eu estou errado, mas aí já convido o senhor para as considerações finais. Ficou faltando a gente falar mais alguma coisa aqui para que a gente possa orientar os nossos telespectadores e ouvintes. Não, André, você está certíssimo. Não. Realmente, você poder comprar diretamente, por exemplo, na companhia aérea é muito mais garantido, né? Mesmo porque ela é uma empresa sólida, uma empresa grande, está ali, né? Dificilmente haverá um colapso como aconteceu com a 123, por exemplo, ou a Urb. Então, de fato, acaba sendo mais seguro. No entanto, às vezes as pessoas compram através das agências, porque como eles compram grandes lotes de passagens e tudo mais, eles conseguem às vezes baratear
esse custo para o consumidor. Então, é por isso que muitas pessoas procuram as agências para comprar, mas não tenha dúvida de que é, comprar diretamente na companhia é muito mais seguro. É, considerações finais já? Pois não, doutor. Então tá. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, André. Eu espero que esse nosso bate-papo aí tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas dos seus ouvintes, dos seus telespectadores, né? E que estamos aqui à disposição aqui em São Paulo. Caso precisem, né, de alguma informação, eu estou aqui à disposição. E vamos em frente, né? Vamos torcer aí para que tudo dê certo aí para esses consumidores que adquiriram essas passagens, né? É o que nos resta. Muito obrigado, doutor Magno, pela sua participação aqui com a gente, dividir um pouquinho o conhecimento e principalmente orientar as pessoas para que evitem esse tipo de situação desagradável na vida de toda a família. Obrigado, doutor Magno, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.